Nós vamos começar agora o nosso estudo de campos vetoriais. Nós já estudamos o que era uma função vetorial. É uma função que para cada valor de parâmetro t, você define um vetor e a ponta desse vetor desenha uma curva no plano ou no espaço. No caso do campo vetorial, o domínio agora é um ponto, que pode ser no R2 ou no R3, e para cada ponto você tem um vetor. Então, o campo vetorial ou vai do R2 para o R2 ou do R3 para o R3 e assim por diante. Então, graficamente falando, para a gente conseguir ter uma visão geométrica, nós precisamos desenhar tanto os pontos do domínio quanto o vetor a ele associado no mesmo ambiente, né? Para a gente conseguir enxergar. Nós vamos fazer isso daqui a pouco, mas vamos citar aqui alguns exemplos de campo vetorial. Então, de novo, o campo vetorial em um domínio do plano ou espaço vai ser uma função que associa um vetor a cada ponto no domínio. Então, exemplos de campo vetorial. Nós temos o campo vetorial de vetores velocidade ao longo do curso da água em movimento, através de um canal que vai se estreitando, por exemplo. Nós temos o campo gravitacional, cujos vetores apontam na direção do centro de massa do objeto que proporciona a fonte do campo. Como exemplo de campos vetoriais, nós temos campos magnéticos, campos elétricos e os campos que justificam o meu salário, né? Que são os campos puramente matemáticos, aqueles que a gente define para estudar os campos vetoriais mesmo. Então, nós teremos campos tridimensionais e campos bidimensionais. Então, novamente, os campos tridimensionais vão associar a cada ponto no espaço um vetor, e esse vetor tem coordenadas que dependem, né, do ponto em questão, e no plano a mesma coisa. Aqui eu deixo 3 exemplos de campo de vetor bidimensional, para vocês verem mais ou menos como que funciona. Notem que é um campo que sai do R2 e chega no R2. Então, como uma espécie de função mesmo, a gente não tem como desenhar isso, a gente coloca tudo no R2, tanto o domínio quanto a função. Então, para cada ponto que eu der, ele vai me associar o vetor com as mesmas coordenadas do ponto. Então, se eu tenho, por exemplo, o ponto 1, 1, o f dele vai ser o vetor 1. Então, eu venho no ponto 1, 1 e desenho ali o vetor 1, 1. Note as coordenadas desse vetor, 1 no x, 1 no y. Se eu pego o ponto 2, 1, ele vai me associar ao vetor 2, 1. Então, vamos pegar aqui o ponto 2, 1, tá aqui. E aqui eu desenho o vetor 2, 1, ó. 2 unidades na direção de x, uma na direção de y. E aí eu consigo representar vários pontos do meu campo de vetores. Aqui é outro que para cada ponto associa o vetor com direção contrária, sentido contrário, né? E dividido pela metade. Então, o ponto 1, 1 vai no vetor menos meio, menos meio. Então, ponto 1, 1, ó. Aqui está o vetorzinho menos meio no x, menos meio no y. O ponto 2, 2, 2, 2 vai no vetor menos 1, menos 1. Então, no 2, 2, eu desenho aqui, ó, o menos 1, menos 1. E aqui outro exemplo de campo, que é o campo de rotação de vetores unitários. Eu vou rotacionar vetores unitários tangenciando círculos. A fórmula para esses vetores é dada por essa função. Aqui seria a função do campo de vetores. Um campo é contínuo se as suas funções componentes M e NP são contínuas, diferenciável se isso acontece com as suas componentes e assim por diante, né? Lembrando que um campo é dado por funções componentes. Aqui no caso desses campos foram simples, né? As funções componentes aqui, a M é x, a N é y. Aqui é um pouco mais complicado. Quem que seria a função M? Menos y sobre raiz de x2 mais y2. Quem seria a função n? X sobre raiz de x2 mais y2. Então, a gente associa as propriedades do campo relacionadas às propriedades das funções componentes desse campo. No R3, a gente pode mostrar aqui um campo que a gente utiliza lá no cálculo 2, que é o campo gradiente de uma função escalar. Aqui nós temos uma função de 3 variáveis com valores reais, né? Quem vai ser o gradiente de uma função escalar? É você derivar essa função com relação a x, com relação a y, com relação a z, e cada uma dessas derivadas parciais são as coordenadas, né? São as funções componentes do seu campo.
Deixei aqui como exemplo o campo gradiente da minha função f de xy igual a x2 mais y2. Eu consigo fazer, o z igual a x2 mais y2 é um paraboloide. Para cada ponto nesse paraboloide eu consigo colocar o campo dado pelo gradiente. Então eu fiz no GeoGebra mesmo, z as coordenadas do vetor, né? Com coordenada z eu não deixei aqui, né? Porque a gente está usando duas variáveis igual a -1, mas a gente tem aqui o campo gradiente com todas as propriedades que a gente estuda lá no cálculo 2, né? Em cada ponto, o campo gradiente, coloquei gradiente duas vezes aqui, fornece um vetor apontando na direção e sentido de maior crescimento de f, com magnitude sendo o valor da derivada direcional naquela direção. Isso vem lá do cálculo 2, eu só coloquei observação aqui, né, do campo gradiente, primeiro restrito a uma curva, a uma parábola, né, dentro do paraboloide, que seria a direção de crescimento mais rápido. Ele sempre aponta nessa direção. E numa outra curva de nível, que é uma circunferência, né, na circunferência não tem crescimento, mas o vetor gradiente ele sempre aponta na direção de maior crescimento. E ele é normal à superfície, né? Se a gente colocar um plano tangente ao paraboloide, o vetor gradiente sempre vai ser perpendicular a esse plano.